noite. Sejam bem-vindos ao nosso último Além ao Vivo de 2016. Hoje nós vamos falar sobre ferramentas de liderança e eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas do Colégio Emílio Ribas, de Pindamonhangaba, e do Colégio Saint-Clair, de São Paulo. Meninas? Oi, eu sou a Fernanda, eu sou auxiliar de coordenação na turma da manhã e professora do terceiro ano da tarde. Meu nome é Luciane, sou diretora do Colégio Saint-Clair. Eu sou Maristela, sou coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 1 do Colégio de Pinda, Emílio Ribas. Eu sou a Simone, eu sou professora do Líder em Mim no Ensino Fundamental 2 do Colégio Saint-Clair. Então sejam todas bem-vindas. Quero agradecer a participação de vocês por terem aceitado o nosso convite, porque hoje a gente tem algo muito importante para dividir com as escolas, que é falar sobre as ferramentas de liderança, né? As ferramentas, elas funcionam como um forte recurso para organizar os nossos pensamentos, as nossas tarefas, visualizar melhor diversas situações e nos ajudam principalmente até resolver conflitos, problemas, trabalhar o nosso comportamento. Então, eu queria que vocês contassem para a gente como tem sido esse trabalho com ferramentas de liderança na escola de vocês. Eu sei que em Pinda vocês começaram já há algum tempo e eu queria que você contasse, Maristela, Fernanda, como foi esse início, esse processo e para até o ponto que vocês estão hoje. Sim, a gente está trabalhando com o programa do Líder em Mim há 4 anos e a ferramenta de liderança, ela surgiu como um instrumento de colaboração mesmo para que o programa acontecesse de uma forma mais intensa. Então, a gente usou como estratégia, diante de alguns eventos da escola, os professores começaram a criar painéis que usassem ferramentas de liderança. Então, Dia das Mães, diante de uma frase bonita, inspiradora, eles colocavam algumas ferramentas para direcionar e ambientar a escola. Então, a ferramenta de liderança entrou também como um elemento para decorar e ambientar a escola, tendo o olhar do líder em mim. Com isso, logo depois, elas começaram a usar isso, aliando ao conteúdo programático mesmo da sala de aula. Então, a apostila do Sistema Anglo, que é a apostila que a gente segue, usando ferramentas do programa uma vez por semana. E depois isso foi integrado às avaliações também. As professoras fazem as avaliações sempre com uma questão usando alguma ferramenta que condiz e que combina com o conteúdo trabalhado. Para poder integrar. Para poder Você integrar. tocou num ponto super importante, que as ferramentas realmente contribuem bastante para a ambientação. Sim. Não só no sentido de decorar e de mostrar, mas o aluno se apropriando daquilo que eles aprenderam. Eu não sei se todos vocês sabem, mas eu sou professora de matemática também, né? Um grande desafio. E eu ouvi algo sobre as ferramentas de liderança que mudou muito a minha forma de dar aula. Porque a gente usa como recurso a lousa, né? Sim. Então, a gente preenche, resolve, Sim. enfim. E depois que eu já me vi nessa situação várias vezes, enchi a lousa, o que a gente faz? Apaga. Apaga. Eu vou apagando todo aquele conhecimento que eu construí com os meus alunos, que eu imaginei que eu construí. E depois do uso das ferramentas de liderança, quando a gente fixa A gente na registra. ambientação, Sim. a gente registra, né? Como uma foto mesmo em casa, aquilo que vai trazer um significado para você. Aí passou a fazer muito sentido, assim, a cada aula, qual é o ponto importante que eu não posso apagar. E aí a fica ferramenta na de liderança vem como facilitador, né? E o registro fica fixo, porque quando a gente encerra um conteúdo, os meus alunos são pequenos, mas eles pedem isso. Então, eu vou começar um conteúdo, eles já pedem para usar a ferramenta. E quando a gente vai amarrar aquele conteúdo, finalizar, porque na tempestade de ideias, na ferramenta, é só umas sugestões, né? Quando a gente amarra no diagrama de lotes, a gente registra e deixa na classe. Quando a gente também vai agora fazer, por exemplo, uma regra ortográfica, a gente usa o paripense, a gente registra a regra e deixa exposto na sala. Então, usa como ambientação, usa como facilitador e de apoio. Ele veio como a ferramenta de liderança aliada ao conteúdo, né? Um facilitador do conteúdo. Para a gente foi. Na questão do comportamento do aluno, eu tenho usado bastante também as ferramentas de liderança para conversar com as crianças quando surge algum conflito, senta, para e pensa. Então, uma questão numa sala, a gente tinha uma sala que os meninos estavam falando muito palavrão, muito palavrão. Aí a gente chamou o grupo com a ideia da professora e falou, vamos fazer um gráfico para e pense?
Então, quando vier um palavrão, né, uma palavra ruim, feia, inadequada, eu paro, penso e eu posso substituir por uma palavra fofa. Aí eles começam a dar ideias de palavras. Eu posso falar... E isso foi... E a gente fez um painel grande na sala. Então, quando vinha alguém, já vinham lá, olha lá. Ficou registrado, vamos substituir. Né? E isso ficou de uma forma muito forte para as crianças. E a gente usou para ambientar a escola inteira, porque foi uma ação também da equipe Farol Mirim, usar a ferramenta de liderança para resolver esse problema. O problema que eles identificaram. Eles identificaram, eles estavam, principalmente as meninas incomodadas, e daí, né, usou a ferramenta de liderança na sala. E registrou e ambientou a escola inteira. E para eles fica natural, até a Simone pode me ajudar agora, porque ela ministra as aulas do Líder em Mim. No material do aluno, em todos os anos, em todos os níveis, é sempre trabalhada a ferramenta de liderança. Então, visualmente, até assim, a estratégia de se usar a ferramenta, eles vão se apropriando, né? Como é que vocês ampliam isso na escola de vocês para o Fundamental 2, principalmente? É muito legal, essa iniciativa até parte deles, né? E não fica só nas aulas de Líder em Mim. Eu também dou aula de ciências para o Fundamental 2. Então, muitas vezes, eu também trabalho com o ângulo, né, o Saint-Clair. E aí, a gente está falando sobre relações ecológicas. Aí, a gente fala sobre a biodiversidade. Aí, eu falo assim, olha, gente, a diversidade é tão importante para nós quanto a biodiversidade é para a natureza. E aí, entre as relações harmônicas, desarmônicas, aí eles, nossa, eu vi um ganha-ganha. Porque no próprio material do ângulo, tem uma coluna de mais, barra mais, ganha, ganha, perde, ganha. Então, eles acabam visualizando isso de uma forma bem legal, bem interessante. Mas isso acontece porque eles se envolveram. Né? Então, realmente, eles absorveram os hábitos. Porque não foi aquela aula só expositiva, sem uma didática, uma dinâmica. Eles sentem e eles pedem, vamos fazer, então, um cartaz... colocando, então, um ganha-ganha, um ganha-perde, visualizando esse animal com aquele animal. Então, isso acaba colocando na vida do nosso aluno essa amplitude que você disse. Mas também não acontece só nas aulas de ciências. Alguns colegas de trabalho também chegam em mim e falam assim, Simone, você não acredita o que aconteceu comigo hoje? Meu filho chegou em casa falando de uma aula de educação física. E era uma atividade de pega-pega. E meu filho chegou para mim e falou assim, mamãe, eu corro muito e as meninas não gostam de correr atrás de mim porque elas não conseguem. Eu sei que isso não é criar sinergia, sabe? Um vocabulário desse para um aluno do segundo ano do Fundamental 2. Então, assim, quando realmente eles se envolvem, eles colocam isso em prática no dia a dia, em casa, na escola. Eu sempre falo para eles, né? Sem envolvimento não há desenvolvimento. Então, flui de uma forma muito, muito simples, muito natural, e é nesse momento que a gente observa que, nossa, que legal, teve efeito. Eles realmente compreenderam os hábitos. E isso é trabalhado, né, diariamente, um cartaz é exposto semanalmente, e eles pedem, coloca na frente da nossa sala, coloca naquela lousa para a gente ficar sempre lembrando, o quadro de prioridade. Então, realmente não veio para ser mais uma obrigação, não veio. Veio para tornar a nossa vida mais fácil. Sim, é um né? facilitador, é uma ferramenta mesmo para facilitar o trabalho e o processo. Se a gente levar isso para a nossa vida, a gente vê que, a gente observa que veio para nos ajudar. Sim. Não é fazer mais uma coisa, é fazer melhor o que a gente já tem feito, né? E parte muito dos alunos mesmo. É muito legal. Que legal, você falou que se a gente levar para a nossa vida, né? Nós temos ferramentas que servem sim como recursos para a gente refletir, para a gente repensar nossos resultados, nosso comportamento, enfim. Eu já apliquei algumas até muitas e muitas vezes, né? Pare e pense, no círculo de controle, e eu acho fantástico, eu fico encantada quando eu vejo as crianças se apropriando disso. Como que tem sido isso na escola de vocês? Eu tenho uma história. Conta uma história. Eu tenho uma história. Uma história que eu tenho uma filha pequena e um sábado chuvoso amanheceu e ela apareceu na cozinha com um papelzinho. Eu ia trazer, devia ter trazido para vocês verem. Ela tinha feito um círculo de controle que para o final de semana dela ser bem legal, o que estava dentro do círculo de controle dela e o que estava fora. Então ela usou lá no quarto um copo, um pratinho de boneca para poder explicar para a gente. Então, o que estava dentro do círculo de controle dela, ela ser legal, né? O que dependia dela. O que estava fora, o pai dela não ter dinheiro para levar ela ao cinema.
que ela ia fazer? Ela fez sozinha. Sozinha. Chegou e eu não acreditei. Meu filho mais velho falou, meu Deus, isso vai mudar o mundo. E vai mudar o mundo, né? Vai, gente, vai mudar o mundo. Vai, porque assim... Isso é emocionante. As crianças da escola já começaram a usar para a vida. A gente tem depoimento de crianças que usam quadro de priorização para poder fazer mala para viajar. Nós Isso é muito legal. Isso. Eu tenho visto também com as professoras da escola que começam, final de semana eu vou fazer um quadro de priorização para dar conta de tudo que eu tenho que fazer, de organizar a casa, o supermercado. Então, é usar na vida do dia a dia mesmo essa ferramenta que ela é boa, ela é poderosa, né? E ela organiza o nosso cotidiano, o estudo, a vida, e isso é muito legal. Tem uma coisa... Muito desculpa, fala. Não, lá na escola a gente está também no quarto ano. Sim. E eu me lembro quando eu fiz a capacitação, né? Aí eu falei assim, nossa, isso vai ajudar muito a minha vida, por conta da organização, do tempo, porque eu falava, eu chego aqui, eu não sei fazer... Não, acho que eu vou fazer uma coisa, eu não fiz nada do que eu fiz outras coisas, né? Então, eu internalizei aquilo. E aí, conversando com as outras professoras, elas também. A gente não se falava assim, né? Mas assim, perguntando uma para outra. Eu também, eu comecei a fazer isso na minha casa, o que eu tenho que comprar, e com o meu dinheiro do 13º, o que eu vou fazer? Então, eu percebi que as professoras tinham internalizado aquilo. E aí, foi mais fácil quando a gente trabalha com os alunos, porque elas têm aquilo com elas, né? Então, no Fundamental 1, eles trabalham. Então, toda semana tem um quadro. Se aparece um conflito, alguma coisa dentro da sala, eles fazem um quadro, metas, enfim. Eles gostam do paripense, adoram, né? E aí, então isso é muito natural para eles hoje. Quando eles passaram a ir ao Fund 2, que o Fund 2 só tem 2 anos, nós estamos no ano 2, era muito natural. Porque eles já conheciam Claro que tem umas que eles usam mais, né? Não sei vocês, mas tem umas que eles são diagrama de lótus, eles sabem de cor. Tem coisas que eles sabem de cor. Se identificam mais. Né? Então, quando eles foram para o Fundamental 2, eu achei que foi muito natural. E os alunos do Fundamental 2 que ainda não tinham tido Líder em Mim, que são os anos finais, né? Acabaram também, né? E aprendendo com esse pessoal que chegou a usar o gráfico, a usar as ferramentas de controle. Então, eu senti que realmente que ajudou a vida deles. E é engraçado que eles usam mesmo. Eles gostam de explicar. E eles falam assim, né, no colégio, líder da luz, eu também quero ser líder. E isso facilita muito. Você entra numa sala de aula... A colaboração. Total. E eles gostam, eles se envolvem. E se tem um líder da ajuda, a gente tem o líder da ajuda no Fundamental 2. E aí eu falo, eu preciso... a gente tem a lousa digital, eu preciso do controle da lousa digital. Aí levanta 2. Não, líder da ajuda. Sabe? Eles se conhecem, eles respeitam as lideranças, eles se envolvem. Quando a gente comenta sobre algum painel, né? Olha, o 6º A fez assim, esse fluxograma, e vocês? Não, a gente não quer copiar, a gente quer uma cor diferente. Falei, legal, né? Então a gente vai juntando as ideias. Que foi muito interessante. Na nossa escola, nós estamos num bairro comercial, né? Aqui em São Paulo. Então a gente tem muita mistura. Então, nós temos muitos chineses, muitos os brasileiros, os coreanos, os bolivianos, peruanos. A gente tem, é muito rico de cultura. Né? E tinha uma sala que eles estavam exatamente com um problema de brincadeirinha com o outro que é diferente, né? Preconceito, enfim. E ela fez um quadro, né? Não sei se foi o quadro de priorização que fez. Foi. Eu lembro que ela fez trabalhando exatamente o preconceito. E as respostas que nós tivemos, e eles, como fica na parede ali, é aquilo que você falou, eles lembram aquilo. O amigo faz uma brincadeira boba com o outro, ele fala, olha o que a gente se propôs. Então, é muito legal. Lu, e você contou o segredo aqui do processo Líder em Mim e do uso das ferramentas de liderança, que é o de dentro para fora. Então, eu acho que aconteceu como a gente acredita mesmo. Começou com você, começou dentro de cada professor e isso naturalmente espalha para os alunos, porque é isso que o Líder em Mim trabalha, né? A nossa integridade. Como é que eu vou
passar alguma coisa para os alunos que eu ainda não fiz. Até por conta disso, a gente tem aqui algumas perguntas, eu vou jogar aqui para vocês e a gente vai conversando sobre isso. Porque a gente tem sim alguns desafios, né? Não Sim, só com a proposta de liderança, a própria escola é sempre um desafio, cada dia é uma novidade. E quais são as dificuldades que vocês identificam que existem ainda ou que já foram até maiores e vocês conseguiram superar nessa implementação do processo? Isso. Acho que uma das coisas que é o maior desafio é o professor conseguir, primeiro, se apropriar da ferramenta e entender que ele está ali para auxiliar. E a gente, no decorrer do processo, perceber que ferramenta eu uso para quê? Né? Qual é a ferramenta mais adequada para aquele conteúdo, para aquele conceito, para aquela situação. Quando isso é visto, há um despertar que aí isso é como onda, vem, né? Então, assim, eu tenho uma situação na escola de muitos eventos, na escola Dia das Mães, Dia dos Pais, Festa Junina, e eu tinha muita dificuldade de integrar a parte pedagógica disso com a parte administrativa da escola, com relação aos eventos. Saiu um pouquinho da sala de aula só, exato. Né? Que horas abre o portão, Maristela? O pai entra, o pai sai, que horas apaga a luz da quadra, que horas... Eu falei, gente... E eu ficava muito incomodada que a gente bolava uma linda festa e aí não apagava a luz na hora que era para apagar a luz. E aí eu ficava, não ligava o play na hora que era... O som era para sair. E eu falava, meu Deus do céu, uma festa tão trabalhada, o que está acontecendo? Aí eu falei, lógico, todo mundo precisa entender. Aí nós começamos a criar um fluxograma para todos os eventos da escola. Ótimo. Então vem lá, Dia dos Pais. Então as crianças fazem passo a passo, desde abrir o portão, todo mundo entra na quadra, eles sabem os passos. As crianças fazem no caderno de liderança delas, os passos da festa. E depois de pronto, um grupo de crianças, hoje mais a equipe Farol Mirim, leva até o funcionário e conversa com ele sobre compartilha esse com evento. toda a escola. Isso. E nunca mais tive problema. A luz apaga agora na hora certa e o play do som surge, porque era só uma questão de entendimento mesmo. Sim. Né? E isso, uma outra coisa importante do fluxograma, eu entendo, uma dessas ferramentas, isso dá uma segurança para a criança, para o funcionário, para o professor, porque ele já antevê o que vai acontecer. Sim, ele tem o processo numa folha, né? Então, a disciplina, a organização, a tranquilidade, a pouca ansiedade começou a acontecer, porque todo mundo já sabe o que espera, né? Sim. Isso foi muito legal. Usou mesmo a ferramenta numa organização dos projetos da escola. Exatamente. Parabéns, essa é uma dica legal, ótima. Né? Aliás, vocês trouxeram algumas imagens, algumas dicas que eu gostaria de ir compartilhando com as escolas, enquanto vocês vão conversando aqui, porque eu tenho perguntas. E vocês, Lu, qual foi o desafio de vocês lá? Olha, acho que o maior desafio que a gente ainda está tendo, nós estamos tendo, é você passar, como é que eu posso falar? Motivar o professor de Fundamental 2 a trabalhar o Líder em Mim na sua aula. Então, acho que essa é o que é mais difícil. Por exemplo, o que um professor de História pode falar sobre os hábitos naquela aula dele? Ou como é que ele pode criar uma ferramenta de liderança ali? Né? Porque, por exemplo, às vezes o professor vê a ferramenta de liderança pronta, como essa do preconceito. Então, o professor vai dar uma aula de história, ele vê ali, ele olha e fala, olha, como vocês já tinham conversado, ele lembra. Mas ele criar a dele, entendeu? Sim. Ele fazer a dele, que é um pouco assim, está sendo um pouco desafiador. É uma quebra de paradigmas para o professor, né? Como eu disse, a gente está acostumado com a lousa, né, a preparar a nossa aula daquela velha maneira, e aí de repente vem uma proposta que é diferente. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco acontece. Aconteceu lá na escola, sim, porque foi um processo. Hoje você entra na sala de Fundamental 2, também do Emílio Ribas, e tem... Qualquer professor está usando ferramenta de liderança. Todo dia. Antes a gente tinha um planejamento que a gente ia usar uma vez por semana. Agora é natural. Foi introduzindo aos poucos. Então, assim, não precisa mais aquela cobrança. Olha, precisa usar uma vez por semana. Não. Todo mundo usa quase todos os dias. As crianças pedem até por uma questão de facilidade para estudar. E tem ferramenta que é mais difícil para uma sala, que é mais fácil para outra. Né? Fê, eu tenho uma pergunta aqui, justamente para
incluir isso que você está dizendo. Por exemplo, todas as ferramentas que nós temos, vocês costumam passar em todos os anos, Sim. né, desde o início? Ou vocês acreditam que tem ferramentas que podem ser mais trabalhadas no segundo ano, outras no sexto? Como que vocês lidam com isso na escola? Eu vejo claramente que algumas ferramentas são próprias para... Não que são próprias, são mais fáceis para segundo ano, terceiro, quarto. Outras já são mais elaboradas, que cabem mais para o quinto ano, o diagrama de Venn, o criador de sinergia, eles entendem mais, eles gostam mais, eles vão escolhendo. E às vezes a turma é mais fácil para a turma, mas na vida eles escolhem. A gente percebe isso claramente, eles vão se apropriando daquela ferramenta meio que de acordo com faixa etária. Os meus alunos de terceiro ano adoram tempestade de ideias, primeiro, fechou o conteúdo, diagrama de Lotus, fechamos o bimestre plus delta, às vezes até sexta-feira, para saber da semana, às vezes trabalha em grupo na classe, vamos fazer um plus delta para ver o que deu certo, o que precisa melhorar. Então, isso é muito legal. Isso já está apropriado, eu sinto que de acordo com a faixa etária tem uma certa facilidade. Eu adoro esses desafios, né? Quando eu percebo que tem algum aluno que eu não consegui atingir ainda, ele é meu desafio. Então, eu vou tentando me envolver com ele, eu vou me aproximando dele. Alguns alunos novos, eles acabam trazendo costumes, né, diferentes para a escola, e eu percebo que existe um pouquinho de recusa. Então, eu me aproximo desse aluno. Quando eu conquisto esse aluno, quando eu envolvo esse aluno, eu consegui mais uma. Sabe? E um por vez, um por vez, isso mesmo. um por vez. Uma vez, eles adoram histórias também, né? Então, eu comecei uma historinha do próprio livro do Líder em Mim, e eu fechei com uma filosofia oriental, que diz assim, não queremos imitar os nossos mestres, queremos buscar o que eles buscavam. Fechou? Então, assim, eu não posso repetir a mesma ferramenta, olha, aquele ano deu certo, eu vou repetir de novo este ano. Não, é uma nova turma, um novo grupo, novos desafios, novas dificuldades. Então, trabalhar com o Líder em Mim é você estar sempre inovando, estar sempre criando estratégias novas. Então, eu adoro essa diversidade. Eu me sinto bem porque eu acabo aprendendo também. Né? É o que você disse agora, é de dentro para fora. Se não for de dentro para fora, não tem efeito, não acontece. E eles sentem, porque eles observam, né? Eles escutam com os olhos, eles escutam com os ouvidos, né? Eles estão lá. A professora está sendo líder. A professora falou que só pode falar quando alguma pergunta for feita, né? Então, eu comecei um hábito, compreender para ser compreendido, e eu cheguei e falei assim, meu signo é de Escorpião, um monte. Eu sou Áries, eu sou Câncer. Eles adoram. Um monte. Eu falei assim, gente, eu só falei que o meu signo é de Escorpião. E ele... falei assim, então, mas não foi nenhuma pergunta feita. E aí a gente começa a trabalhar e eles tentam fazer essa pegadinha comigo também. Num outro momento, eles falam, meu time é o São Paulo. E aí eu... um hábito muito difícil, né? Segurar, porque... Hábito sim. Sim. Compreender para ser compreendido. Então, tem, né, vários momentos que a gente está discutindo e eles falam, professora, eu vou começar com objetivo em mente. Então, assim, quando eles usam esse vocabulário com a gente, quando eles solicitam essas ferramentas, e a gente tem que, às vezes, falar assim, calma, vamos terminar esse hábito. Em tal dia a gente, né, monta um cartaz, a gente discute. Então, isso é muito importante. Eles querem inovar. Eles querem inovar. Em Pinda, no Fundamental 2, os alunos me surpreenderam com uma prática, que acho que foi um sistema também criado pela coordenação, usando o caderno de liderança. Então, toda segunda-feira, na primeira aula, eles precisam fazer as pedras grandes da semana. Né? Então, eles escrevem quais são as atividades, as tarefas mais importantes que eles farão naquela semana e depois eles vão organizando isso. Então, foi uma sistematização da escola, mas depois vários alunos me contaram que eles não fazem na segunda-feira, na primeira aula. Que eles já terminam o final de semana pensando nisso e já colocando lá no caderno de liderança, porque as alunas fazem, sabe que as meninas bordam o caderninho, né? Fazem isso. E como que vocês têm trabalhado as ferramentas assim, no caderno de liderança dos alunos?
Dia dos Pais, me lembrei de uma forma que a gente usou meio de improviso, porque a gente precisava organizar tempo e muita demanda. A gente, agora em agosto, Dia dos Pais. Dia dos Pais é um evento numa escola que é muito próximo das férias, né? Então as crianças já chegam, já é. Então uma demanda enorme de cartaz, presente, música, organização, fluxograma da festa, como dar conta disso tudo? E a gente percebeu que tanto os professores como as crianças estavam ficando um pouco perdidas com a demanda. Aí a gente sentou com a equipe Farol Mirim e com a equipe Farol de adultos e a gente tentou ver como é que a gente pode fazer para ajudar. Aí uma menina da Mirim falou, vamos fazer um quadro de priorização. A gente tem que terminar tudo. Aí a Fernanda digitou esse quadro e estando pronto a gente vai pintando o coraçãozinho. Que daí já tem a cara dele. Que tem a cara dele. Cada vez que estiver pronto a gente pinta um coraçãozinho. Então aí eles deram conta e isso, de novo, eu sinto que gera segurança e tranquilidade. Porque a gente tem um rol de coisas para cumprir e a gente vai fazendo. Né? E é legal que esse quadro de priorização, para os meus alunos que são pequenos, eles se sentindo aliviados, porque o tempo era curto e a demanda era grande. Exatamente. Ah, já está chegando no final, está chegando no final. Isso é bem legal. A sensação do dever cumprido, né? O quadro de priorização mostra muito isso. E né? eu vou contar da reunião liderada, da última reunião liderada, eles observaram um boletim, né? Eles iam contar para a família o resultado do bimestre. E em cima daquele resultado, a gente combinou que eles iam ter que traçar metas para o próximo bimestre, em cima das notas apresentadas, e junto com a família, então, traçar as ações. Então, o aluno explicou para a família, todos explicaram as notas. E um lá na frente contou para os pais, que não conheciam a ferramenta ainda, como é que eles iam ter que fazer. Em cima da meta que já havia sido planejada por eles, porque era uma meta pessoal, os pais iam ajudar, de que forma em casa eles poderiam ajudar para que melhorasse a nota do próximo bimestre. Fizeram, então, um quadro de priorização. Um planejador de metas. Né? E, então, assim, eu quero que minha nota de matemática de 8 vá para 9. O que eu tenho que fazer para melhorar essa nota de matemática? Eu tenho que decorar a tabuada, tenho que fazer a lição todos os dias no mesmo lugar. Mas eles colocaram a família eles foram junto, colocando, né? daí os pais se sentiram parceiros, né? E isso foi uma forma bacana de eles estavam envolver a família. A usar o planejador de metas, porque no segundo ano ainda não tinha esse hábito. Eles tinham o hábito só de avaliar, plus delta. Então, eles amam os delta, né? Porque vamos identificar os pontos fortes, o que está dando certo. E tem os deltas. Que precisa melhorar. Que precisa melhorar, mas é legal até a gente concluir o plus delta, né? Porque os deltas servem para direcionar um plano de ação. Exatamente. Precisamos melhorar esses pontos. O que faremos, né? Qual o próximo passo para isso? E a gente tinha também uma época do ano que eles estavam chegando muito atrasados. E aí a gente fez o círculo de controle, porque a gente precisava melhorar. Como é que a gente podia fazer? O que estava dentro do círculo de controle deles para que não chegassem atrasados? Então, tomar banho no horário, almoçar sem ficar enrolando a família, né? Escovar o dente para ir para o colégio. E aí a gente tinha metas de que tantas crianças estavam chegando atrasadinhas assim, e a gente queria que 100% chegasse no horário, porque a primeira atividade era também muito importante, que era a rotina, né? E a gente atingiu a meta, fez o círculo de controle, traçou a meta e celebrou. Que também é uma coisa que eles gostam muito. A gente acompanha o resultado através de gráfico de linha, gráfico de barras. Mas no fim, a gente traça a porcentagem, né? E aí celebra. Isso é legal também. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, uma perguntinha que chegou pra gente. Como que o uso das ferramentas, o trabalho com liderança em si, tem sido reconhecido pelos pais nas escolas de vocês? Lu, conta pra gente. Olha, o nosso é muito legal. No caderno de liderança, a cada atividade que eles fazem, a cada hábito, a cada conflito que apareça, ou enfim, a gente coloca uma atividade com ferramenta, envolvendo a ferramenta de liderança, para ser feita em casa com os pais, com a família. Eles ensinam. Então, os filhos têm que ensinar, então, por exemplo, férias. Então, eles vão lá fazer uma tempestade de ideias com a família, o que é que eles vão fazer nas férias. Então, eles levam no caderno de liderança para casa, explicam para os pais o que é uma tempestade de ideias e eles trazem depois aquilo ali feito com a família. Então, até a família, às vezes, já conhece, já olha nas paredes da escola, já sabe, olha uma espinha de peixe. Que bacana. Então, é uma coisa que a gente muito legal, deu muito certo. Muito legal. E os pais reconhecem isso. Reconhecem, os que fazem com os alunos reconhecem.
É muito. bom. E eles ficam todos felizes para mostrar, né? Ansiosos. Ficam, então a Eu gente já tem ouvi que... falar de pais que ficam surpreendidos com espinha de peixe, né? Sim. Que é até bem conhecido no mundo corporativo. E falam assim, nossa, como que o meu filho está aprendendo isso na escola, né? Em Pinda, a gente tem muitas campanhas de arrecadação de alimento, casacos e assim vai. E então os gráficos, né, por sala, de atingir uma meta, de conseguir tantos brinquedos, tantos agasalhos e tal. E aí a família colabora muito. Então eles trazem, colocam o nome e aí vai montando o gráfico até atingir a meta esperada, né? Então, porque o filho leva isso para casa, né, e acaba motivando a família. Né? Exatamente. Uma participação, a gente teve acantonamento na escola há pouco tempo, então a gente queria que uma boa quantidade de alunos pudessem dormir na escola. Então eles iam colocando, quando cada um que conseguia vir, né, que o pai liberava para dormir na escola, colocava o nominho e a gente ia montando o gráfico para ver quantas crianças viriam. Ia crescendo. Ia crescendo, né? Isso foi muito bacana também. E aí toda a comunidade escolar acompanha, né? Os pais, os outros funcionários da escola, professores de outros segmentos. Então isso vai dando corpo pro trabalho e é bacana. Maristela, você falou dos eventos, né, que vocês organizam com o fluxograma, que os alunos apresentam para os funcionários. E eu vejo que nas escolas, com relação aos alunos e os professores irem se apropriando das ferramentas, vocês estão caminhando super bem. Como que isso tem se estendido para outros setores da escola? Dentro da prática mesmo de cada setor? Olha, a gente, com a Equipe Farol, a gente está no momento hoje da Equipe Farol trabalhando essa questão com os pequenos grupos de funcionários. Então, a gente está buscando que cada setor crie, com ferramentas de liderança, um procedimento para ajudar o seu próprio trabalho, né? Então, assim, o material chega, material do sistema Ângulo, ele chegou, parou o caminhão lá. Como é que eu faço para que esse material tenha um procedimento, usando um fluxograma, até o depósito? Qual é o processo? Qual é o processo disso, né? Então, cada setor está criando uma ferramenta, um caminho para isso. Setor de recepção, isso já está pronto. Uma visita chega, ela recebe um fluxograma de qual é o caminho, o que vai acontecer naquele dia, né? Até a despedida dessa pessoa, no final do dia. Então, são alguns caminhos que a gente está fazendo. Compra de livros, pessoal da tesouraria, como é que faz? A coordenação, o professor resolve qual é o título, passa para a coordenação passa para pesquisa de compra e assim vai. Para que os setores tenham uma organização melhor mesmo, né? Buscando a excelência. Porque o fluxo, as ferramentas de liderança, a busca desse entendimento e apropriação, eu entendo que é para buscar um nível de excelência, né, do processo. Sim. Né? Para colaborar. Ele organiza, ele facilita, você visualiza de forma rápida, né? Sim. Lu, a gente tinha um problema com a entrega das provas, né, Maristela? Sim, a gente Era fez. muito confuso. Então, o professor encaminhava para mim a prova, primeira amostra da prova. Só que vinha no meu e-mail, no e-mail da Silvia, que era da moça do Xerox, confuso. A gente não sabia quem estava recebendo, quem recebia 2 vezes a mesma prova. A Maristela queria um procedimento, então vem primeiro para a moça do Xerox, depois para mim, primeira olhada, segunda olhada, Maristela, né? Aí passa para as professoras, ok? Aí vai para a digitação final, para não ter problema. Porque às vezes uma professora via uma prova, uma amostra, e aí a professora da mesma série via outra amostra, e ia digitar uma terceira. E aí no dia da prova estava confusão. Gente, não era esse exercício, era aquele. Então a gente criou um procedimento perfeito, com fluxograma, na entrega da prova. Então ela tem um caminho que ela percorre. Se chegou para mim é porque já tem que ter passado por alguém. Eu tô tranquila que não vai acontecer de pular etapa. Não deu mais problema. Fê, você por falar em prova, né? Faz parte da escola. Faz parte. Ainda, né? Não temos outra forma, talvez, de mensurar de forma concreta, assim, o desenvolvimento dos alunos. Como vocês usam ferramentas de liderança nas avaliações? Tranquilo já. Pra gente já virou todas as nossas avaliações, as mensais, as bimestrais, aparece uma ferramenta de liderança. Sempre variadas. Então, assim, aquilo que eu estava falando naquela hora, de acordo com a faixa etária, a gente percebeu o que cabe melhor naquele conteúdo para aquela faixa etária e a gente coloca. E ele sempre fala, olha, hoje tem diagrama de Lotus, hoje tem tempestade de ideias. Então,
Então, toda prova tem uma ferramenta de liderança. Acho até que a gente trouxe aí alguma coisa para mostrar. Sim, eu vou passar um pouquinho aqui. E chegou uma pergunta, agora eu vou ter que ler na íntegra, porque se fosse comigo eu ia ficar muito feliz e muito emocionada. É diretamente para Fernanda, tá? Meninas, não vamos ficar com ciúmes. Fernanda, fiquei muito feliz em rever você. Em qual ano do Líder em Mim eu consigo atingir essas ferramentas de liderança com sucesso? Obrigada, Soraya do Casimiro de Abreu, de Guarulhos. Ai, que fofa. Eu dei o treinamento lá, né? Porque eu também, a Maristela, a gente trabalha como facilitadora, né? Sim. Que até... Não é emocionante? Adorei. Obrigada, Soraya. É verdade. Então, eu acho que a partir do primeiro ano, a gente estava falando para ambientar a escola com temas do momento, daquela situação, já cabe, né? Mas a gente conseguiu sucesso, né, Maristela, em Pinda, no terceiro, no quarto ano. Que a gente tenha tranquilidade, sim, todo no mundo primeiro trabalha. ano a gente está trabalhando mais forte os 7 hábitos, né? Sim. Mas foi muito legal vocês começarem usando mesmo para ambientação, que é um start, né? A ferramenta de liderança no primeiro ano de implementação do programa, ele colabora muito para que o programa seja vivo, ele seja visto e dá muita segurança para o professor. Porque o professor, quando recebe o programa no primeiro ano, ele fica bastante inquieto. Como que eu vou conseguir trabalhar com toda uma demanda de conteúdo e ainda ter que trabalhar com tudo isso? Quando ele percebe que a ferramenta de liderança vem para ajudar, como ali a gente tem, numa exemplos, aula ali, é uma aula de história numa lousa, né? Então a aula sobre a Grécia acontece do mesmo jeito. E ali eu entendo, acho que é uma tempestade de ideias sobre o que pode acontecer, né? O que eu sei sobre isso, né? Um brainstorm. O que eu sei sobre esse conteúdo. O que eles lembram, né? Que eles lembram, né? De Grécia, e depois o professor vai organizando isso, que pode ser até em outras ferramentas. E né? isso é um norte para o professor, para entender com esse cliente meu, né? Esses alunos, esse público, o que eles sabem, né? Sobre isso, esses meus alunos, o que sabem sobre esse tema. Então, ele vem ajudar. Então, se o professor usar no primeiro ano de uma forma bem incisiva, ele vai ter muitos ganhos, tanto no conteúdo como com o programa do Líder em Mim. Sim, muito bom. Muito bom. As escolas que estão iniciando ouvem, né, vocês falando já com tanta propriedade, mas é o que eu falei. A Lu contou o segredo. É nós usarmos, né, de alguma forma, principalmente pessoal, porque a gente tenta depois agregar o conteúdo, mas a gente tem que construir um significado. Pelo menos comigo também foi assim, né? Como é que eu faço para colocar isso em prática e ser realmente modelo depois do uso dessas ferramentas? E aí começa por você. Vocês têm algum exemplo pessoal do uso de ferramentas? O gráfico de Gantt, eu acho que é um gráfico que me ajuda muito, porque ele me organiza com relação a prazo. Então, se eu tenho algo para fazer, até tal dia eu tenho que dar conta disso. Aí, desse dia para cá, eu dou conta disso. E isso me organiza na semana, no mês ou num período, né? Então, porque visualmente ele fica muito fácil de você entender o período que eu tenho. Então, não dei conta aqui, mas eu ainda tenho mais 2 dias para isso. Tanto no trabalho como em casa também, para organizar uma viagem, alguma coisa assim. Eu tento me organizar usando esse gráfico e isso... internamente, para mim, me dá muita segurança, mais tranquilidade, não fico tão ansiosa, né? Com pensamento, com aquela demanda enorme e eu não sei por onde começar. O gráfico me organiza, né? Me dá tranquilidade. Para mim, a gente trabalha o dia inteiro na escola, vocês também devem ser assim, sobra sábado. Cidade do interior, tudo fecha 1, acabou. E eu fazia pouquíssimas coisas no sábado de manhã, porque eu saía para fazer um monte de coisa e não fazia nada. Eu comecei a fazer o quadro de priorização. Gente, de verdade, eu consigo fazer quase tudo já. Porque daí você coloca na ordem que eu acho que é mais importante, claro, e vou fazendo naquela sequência, vai dando certo. Então, a gente, quando se apropria também, quadro de priorização. Porque eu chegava na tarefas escola e falava assim, bom, eu vou fazer isso, isso e isso. Quando eu ia embora, eu falei, eu fiz isso, aquilo, isso eu não fiz. Então, a priorização me ajuda muito, porque na minha agenda eu entendo ali, eu já vou grifando o que é amarelo é o que eu tenho que fazer primeiro,
que eu vou preenchendo na agenda da semana, o que é verdinho eu posso fazer depois, para Ainda não ficar naquela coisa da legal. urgência. Exatamente, eu Então, faço isso vou me com post-its organizando. até. Legal. Né? legal. Como a gente, às vezes, não dá para ficar no caderninho o tempo todo, eu ponho post-its até de 2 cores, uma cor é do trabalho, outra cor são as coisas pessoais, e eu vou priorizando mesmo legal. na ordem o que eu preciso resolver primeiro. É porque senão é Terminou? enlouquecedor, o dia acaba e... Parece né, que não faz rendeu tudo, nada, né? né? A gente se sente atropelado, né? Exatamente. Eu também utilizo bastante esse quadro de priorização para, né, foi o que você disse, a gente só tem um final de semana, eu tenho o Líder em Mim, eu tenho ciências, também leciono biologia no ensino médio, cada setor, né, tem as diferenças quanto às provas, então no ensino médio a gente tem um provão, eu tenho que elaborar 8 testes, no Fundamental 2 eu preciso fazer 10 questões de mensal, bimestral. Se eu não me organizar, nada sai. Então, eu também tenho do lado do meu computador os meus post-its, as minhas folhas de sulfite colorida, naquele espaço ninguém mexe, né, porque é a minha organização, e eu vou ticando. Se eu conseguir, essa prova eu já fiz, falta essa eu já completei, essa eu preciso separar mais 2 exercícios, e vou escrevendo. Aí eu tenho um monte de canetas coloridas, eu me organizo assim, então eu vou pegando lá o marca-texto, aquela caneta colorida, isso para minha parte profissional, né, de escola. Mas na vida pessoal também é inevitável, porque quando você realmente entende o propósito, não existe também, isso só vai funcionar na escola. Não, é no dia a dia. É com o marido também, olha, você pegou isso, pegou aquilo, tá esquecendo de levar tal coisa, começou pelo mais importante, Marcelo, pensa. É inevitável, é inevitável. Mas a linguagem é uma linguagem que é inevitável. A gente se apropria em da casa linguagem. todo mundo já começa a falar igual, né? Já sabe o que é. Eu fiz reforma em proativo. casa, eu montei um gráfico de linhas, né? Para ver a evolução. Evolução. Do E eu falei, nossa, como facilita, como me organiza, como tudo fica mais claro e leve, né? Ufa, cumpri. Então, esse visual, né, ele precisa estar exposto. Então, a minha geladeira é cheia, né? Tem época que fica cheia de post-it, às vezes aquele imã que você consegue escrever, porque né, talvez não encontre, deixa lá anotado, olha, não esquece de fazer isso, né? Assim, é inevitável, a gente acaba levando isso para o nosso dia a dia e passando também de uma forma por osmose, assim, para as pessoas que estão por perto, né? Pra gente fica natural, as pessoas vão participando, né? É o exemplo. Né? Lu, um dia a gente recebeu uns pais na escola, acho que foi numa reunião, não consigo lembrar agora por que esse pai falou isso pra mim. Ele distraía, eu falei, será que tem alguma coisa escrita errada? Ele falou, chamou a esposa dele e falou assim, olha, isso aqui eu uso lá na fábrica, era espinha de peixe. Então, assim, ele falou, eu também uso isso aqui, fluxograma. E tem um monte de amigo meu que não sabe fazer. Então, a gente percebeu que os pais ficaram extremamente encantados. Acho que foi na última reunião liderada. Com os pais, principalmente os que trabalhavam em fábrica, que as ferramentas de liderança que eles usavam no mundo corporativo, a gente estava usando na sala de aula. legal. E é um pedacinho que chega na gente, né? Então imagina a proporção que chega em casa. Não. Né? Porque nem todo mundo dá devolutiva, olha, isso aconteceu, né? Chegou em casa do meu filho. Muitos pais acabam vendo, acompanhando, mas não chegam a levar para a escola. Então, você imagina, se chega isso pra gente, imagina a gama que a gente acaba atingindo em casa também. Essa parceria com a família, eu acho que é Fundamental. importante. Encerrando os bimestres, a gente faz, como a Fernanda falou, um plus delta com os alunos sobre o rendimento deles acadêmico. E antigamente a gente fazia isso de uma forma onde o professor era responsável por aquela nota, né? E muitas vezes o pai e a mãe vinham questionar esse professor, mas como ele tirou 3,5? Como ele tirou 5? Com a ferramenta Plus Delta, o que a gente percebeu? O professor começou a transferir essa responsabilidade para o próprio aluno, né? E o que é que a família pode fazer para colaborar nessa melhora de rendimento? O professor está ali para mediar, para facilitar, para colaborar, mas não é o responsável principal, né? Não é o agente que vai transformar diretamente, é um coletivo. E o pai e a mãe se sentiram mais atuantes nisso e assumiram um pouco mais a responsabilidade. Também, isso foi bem bacana. Que ótimo. Lu, chegou uma pergunta aqui específica para vocês,
para que vocês contem para a gente como que vocês fizeram para que todos os professores, principalmente os do Fundi 2, conseguissem se apropriar e fazer o uso das ferramentas de liderança. Tá. Foi assim, foi com muita reunião, muita conversa, muita prática. Alguns projetos a gente criava juntos e era junto todos os professores e a direção, né? A gente até os projetos que tinha no Líder em Mim, Os nós do fizemos, Fundamental do 2, bullying, nós fizemos. das redes sociais. Foi um início, aquilo foi o início, porque Olha que ótimo. eles não conseguiam, não se sentiam, acho que, seguros para trabalhar, né? Então, aquilo foi o início. Por quê? Porque foi todo mundo trabalhou junto. Então, um professor ajudava o outro, Estava um lembrava o outro. direcionado. Então, um projeto saiu, assim, né? Muito, muito, muito legal. No fim do projeto, assim, nós falamos, nossa, conseguimos. Então, esse foi assim, o start. Agora, nesse ano 2, é isso, é muita reunião, muita conversa, tudo que é feito é muito elogiado, né? Importante No reforçar o que é próprio positivo. planejamento que o professor faz no início do ano, ele já coloca quais são as ferramentas e quais são qual é o assunto que ele vai trabalhar e vai ligar qual hábito, qual ferramenta ele vai usar. Então, aí no planejamento também já fica garantido que ele vai trabalhar aquilo, não que ele não possa trabalhar a mais. Mas aquilo já fica garantido que vai ter naquele dia. Então, é assim, é um dia de cada vez. A gente ganha um professor de cada vez. Como a gente Sim, ganha um é aluno um de por cada vez, vez, é um exatamente. professor de cada vez. E Ótimo, é engraçado isso que alguns professores do ensino médio Ficou curiosa, né? ficam e Querem participam das entender. reuniões né, muitas coisas a gente faz com o ensino médio também. Sim. Porque o ensino médio pede. Sim, e Que faz bacana, muita diferença que bacana. a organização A da Páscoa, aula né? com a A Páscoa ferramenta solidária. A de Páscoa. liderança. Eu comecei com o Fundi 2, com a Páscoa Solidária. Foi um sucesso, né? Foi um dos nossos maiores projetos, né? Da Páscoa Solidária. Eu comecei com o Fundi 2, caixinha de bombom, ovo de Páscoa. O ensino médio pediu para participar, enquanto eu dava aula de biologia. E aí eu falei, não, tudo bem, o que nós podemos fazer? A gente pode arrecadar dinheiro, ir numa fábrica e conversar Quer com dizer, fizeram eles. todo um fluxograma de como é que eles iam resolver o problema do ovo, como é que eles iam comprar o ovo. Protagonista, os Sim, alunos. é autonomia legal, total. que legal. Muito Autonomia bom. total. E foi um sucesso absoluto essa Páscoa Solidária. Foi um dos nossos maiores projetos, mas os protagonistas foram os alunos. As caixas de bombons que não estavam embaladas, eles ficaram dia à tarde embalando, felizes, porque depois teve a devolutiva, né, das pessoas que receberam esses chocolates. Enfim, celebramos. Concluímos. Isso é Foi muito bom. legal. Que Isso é muito ótimo. bom. Que ótimo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, a contribuição. Vocês trouxeram muitas novidades para as escolas. Acho que elas enriqueceu bastante o nosso repertório com o trabalho das ferramentas de liderança, que realmente servem para organizar, para estruturar mesmo, né, a rotina do nosso trabalho, quebrar paradigmas, não é isso? Verdade. Faz com que a gente realmente tenha um novo olhar, né? E muito obrigada pela participação de vocês. Nós voltamos em 2018 com o nosso Olém ao vivo. Espero poder contar com a participação de vocês novamente. E que vocês compartilhem. Agora eu tenho certeza que as escolas vão pedir nas melhores práticas, exemplos, que a gente mostrou algumas coisas do que vocês trouxeram, mas que vocês possam também compartilhar no nosso portal, tá bom? Com certeza. Claro, claro. Obrigada Obrigada. do convite. A gente agradece muito também poder participar e contribuir. Com certeza, também acrescenta bastante a gente. Então tá ótimo. E para quem nos assistiu, uma ótima noite, um bom final de ano para vocês e em 2018 a gente tem mais novidades, tá bom?